Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de modelos de negócios da Igreja Batista Capital, da Escola de Negócios. Essa aula a gente vai ver análises estratégicas, então é um tema muito importante, é um tema que tem tudo a ver com tudo que a gente viu até agora e a gente vai trazer algumas ferramentas bem práticas para vocês aplicarem também no desenho da sua nova empresa, novo empreendimento. Tá, primeiro vamos ver aqui quais que são os principais motivadores que a gente precisa ter em mente para poder fazer uma análise estratégica, né? Primeiro é ter uma visão geral do seu setor. Também saber os principais canais de comunicação com os seus clientes. Tá? Controle do seu mercado, né? Saber como é que está a evolução do seu mercado, o seu segmento onde você atua. Identificar aspectos relevantes ao seu negócio, né? Pode ser alguma notícia, algum sinal relevante que esteja aparecendo no radar. Analisar a sua própria estratégia, como é que está a sua estratégia hoje, estratégia de vendas, estratégia de marketing, estratégia de produção. Evitar surpresas desagradáveis também, né? Ou seja, algum novo entrante, algum concorrente que você não esperava, aquela ideia que a gente viu numa aula anterior sobre a ideia do sinal e do ruído, tá? E também aumentar as suas forças e tratar as suas fraquezas, tá? Importante também como motivador. Também diz, é importante conhecer seus clientes, seus concorrentes, fornecedores e outros stakeholders, outras partes interessadas que façam parte ali do seu ecossistema. Uma inspiração para novas ideias. Também você pode verificar no momento que você está fazendo uma análise estratégica, quais que são, ter novos insights para ter ideias novas, né, e poder implementar isso depois no seu negócio. Antecipar-se à concorrência, né? Então, tudo aquilo que a gente viu nas primeiras aulas, de você estar sempre à frente, estar vislumbrando o seu horizonte, então tem tudo a ver com essas análises estratégicas. Monitorar os seus resultados, então isso é importantíssimo, você monitorar, não somente para tomar decisões ali do dia a dia, mas também para ter uma visão mais estratégica, mais sistêmica. E métricas também para melhorias futuras. Então, a primeira das análises que a gente vai ver aqui é a análise de forças, tá? Tem o Michael Porter, né, muito conhecido, um professor de Harvard, que ele trouxe a primeira vez esse conceito de forças, as 5 forças de Porter, né, muito conhecidas. Mas aqui a gente vai trazer uma visão um pouco diferente dessas forças, que são basicamente 4 forças, né, forças de mercado, forças do setor, né, do segmento onde você atua, tendências de mercado e forças macroeconômicas. A primeira delas é a força de mercado, né? Porque ela vem justamente aí, se a gente for fazer um paralelo com o nosso Canvas, né? Ele vem justamente do lado ali do mercado, do lado do segmento do cliente. Então, aqui é preciso e muito importante você analisar como que estão os seus segmentos de mercado, né? Como que estão os seus clientes que fazem parte desse segmento. Vocês têm feito um bom atendimento? Os seus clientes estão satisfeitos? Tá? Essas necessidades dos clientes estão sendo atendidas? Tá? Há alguma falha que faz parte do mercado, uma falha, por exemplo, até de produção de alguma matéria-prima que possa impactar no seu produto ou no seu serviço? Tá? Custo de troca, por exemplo, como você pode diminuir esse custo de troca, ou então há um custo baixo para a troca de produtos, isso pode também trazer fragilidades para o seu negócio. Tá? Então é importante você ter isso bem mapeado, porque dessa forma o seu cliente ele pode facilmente mudar de concorrente. E a atratividade de receita, ou seja, esse segmento onde você atua hoje em dia, ele é muito relevante do ponto de vista de receita, de fluxo de receitas. Tá? Então percebam que isso tudo, aqui, eu trouxe algumas perguntas, eu vou ler aqui algumas perguntas específicas para esse tipo de força, tá? Que vocês precisam ter em mente, né? Vocês podem anotar ali. Depois também o material vai estar disponível, mas é assim, o que afeta os seus clientes? Você tem que ter em mente isso, né? Pensar com essa cabeça de cliente, se colocar no lugar dele, o que afeta ele hoje, o que ele está sentindo que eu possa melhorar, que possa resolver esse problema. Para onde está indo esse mercado, esse segmento? Tem algum outro segmento surgindo que possa ser de interesse também? Né? Qual o potencial de crescimento desse segmento? Ou ele já está em declínio? Quais segmentos também observar com mais atenção, se tem algum outro segmento que possa ser do meu interesse, quais são as insatisfações do cliente, seja com o produto ou serviço que a gente está oferecendo ou do concorrente também.
e como está posicionado, como está o posicionamento da sua marca. Né? Hoje em dia tem muitas estratégias de branding, né, para poder fortalecer a sua marca. Né? O que o cliente está disposto a pagar, né? Será que o seu preço ele é competitivo? Né? É uma forma, ou então ele é uma barreira de entrada também, se o seu preço for muito baixo, porém as margens também podem ser muito baixas. Né? E onde pode ser obtida uma margem melhor? Ok? Essas são algumas perguntas bem importantes para a gente responder no momento dessa análise aqui dessa força. Tá? A outra força que a gente vai olhar é no outro bloco, né, na parte da eficiência, né, que são as forças do setor onde a gente atua. Né? O setor, por exemplo, pode ser um setor de uma indústria, pode ser um setor de algum serviço, por exemplo, educação, pode ser uma indústria farmacêutica. Se a gente for fazer agora um paralelo com a indústria farmacêutica, né, rapidamente pegando esse gancho aí com as vacinas, a gente viu que tem alguns problemas, algumas falhas de mercado, né, pegando o que a gente falou agora da força anterior. Né, uma falha de mercado seria, por exemplo, a dificuldade de encontrar um agente ativo para produzir as vacinas, né, por exemplo. Então, isso aí pode ser uma falha de mercado. A falta de uma matéria-prima que pode impactar na minha produção. Então, isso aí é importante ter isso no nosso radar. Perceba a ideia de radar para identificar sinais de ruídos. Algumas perguntas-chave aqui também para essa força do setor. Né? Quais que são os nossos concorrentes? Quem é o competidor dominante do setor, se a gente não for? Então, quem é esse competidor dominante? Quais que são as características desse competidor? Quais as principais vantagens competitivas que a gente tem? E quais que são as principais vantagens competitivas que o nosso concorrente tem? Né? Quanto essas vantagens, elas influenciam, elas impactam nos nossos clientes, nas nossas receitas e nas nossas margens de contribuição? Né? Qual que é a nossa estrutura de custos? Ou até, se for possível, visualizar, né, qual que é a estrutura de custos dos nossos concorrentes. Então, aqui a gente está olhando tanto para fora, né, da nossa empresa como para dentro. Se a gente está criando um negócio do zero, então a gente vai olhar o que já existe hoje, ou então negócios semelhantes, também para ter uma ideia de como que seria isso, para verificar se a gente está avaliando bem essa força aqui do setor. Né? Quais que são os novos entrantes, por exemplo? Existem novos players que podem fazer parte desse setor? Quais as barreiras de entrada para ele, que um concorrente precisa superar, ou então um novo entrante precisa superar para poder fazer parte desse segmento, desse setor? Né? Então, por exemplo, quando tem algumas barreiras regulamentares, algumas barreiras de legislação, ou então tem algum monopólio, algum oligopólio, alguma estrutura econômica ali que pode impactar, pode impedir o meu acesso àquele mercado. Né? E como é que eu posso fazer para superar essas barreiras? Então, isso aqui ajuda a refletir nesse sentido. Né? Quais produtos podem ser substitutos, tanto do nosso produto, ou então o nosso produto é substituto de algum outro que já existe no mercado. Tá? Então, como que você pode avaliar isso daí com relação ao seu negócio? E quais os principais atores que fazem parte da nossa cadeia de valor? Então, você conhece a sua cadeia de valor? Isso é uma outra ferramenta estratégica que a gente vai ver um pouco mais à frente, mas que a gente já pode citar ela aqui, uma cadeia onde existem vários elos fortes, né? E ali em cada um dos elos há uma geração de valor, uma agregação de valor, e certamente o nosso negócio vai fazer parte de um desses elos. Então, quais que são os atores que participam de todos esses elos, tanto aqueles que vêm antes da minha empresa, quanto aqueles que vêm depois? Né? Qual que é a dependência desses atores? Se a gente for pensar, por exemplo, em fornecedores, qual que é a minha dependência dos meus fornecedores hoje em dia? Eu preciso muito deles, dependo demais deles, tenho somente um fornecedor, eu fico muito fragilizado ou não? Né? E do outro lado, quais que são outros atores, por exemplo, o próprio governo, qual que é a minha dependência em relação a eles? Às vezes tem empresas que atuam basicamente fazendo licitações, né? Então eles ficam muito, às vezes, dependentes do setor público, né? E tem potenciais competidores que estão emergindo, né? Às vezes a gente não percebe isso. Lembre-se do case que a gente falou anteriormente do Clubhouse versus o Spotify. Né? O Clubhouse ele já existia há algum tempo atrás, mas o Spotify ele não percebeu o sinal que estava vindo ali no seu radar, e quando viu, já aconteceu a mudança é muito rápida. Né? Uma outra força, né, que a gente pode chamar aqui de principais tendências de mercado. Tá?
essas principais tendências, né, a gente tem que ver se são tendências tecnológicas, que vão mudar o nosso mercado, são tendências regulatórias ou legais, como por exemplo aqui no caso LGPD, tendências de mudanças sociais, culturais, né, comportamentais, né? A gente vê, por exemplo, novas gerações ali atuando muito intensamente no mercado, consumindo diversos produtos, serviços. Então, isso também tem que estar no nosso radar. E mudanças socioeconômicas, né? Mudanças às vezes, essas mudanças socioeconômicas às vezes podem significar uma mudança do nosso segmento, de um nicho para outro. Algumas perguntas também que eu vou ler aqui relativas a essa força aqui. As principais tendências de tecnologia dentro e fora do nosso mercado. Tá? Por que dentro e fora? Porque alguma tecnologia que está acontecendo em outro segmento, ela pode vir a ser útil para o nosso segmento também, no futuro. Tá? Então, é importante ter esses insights, olhar para fora e para dentro da empresa. Tem alguma tecnologia que poderia ser disruptiva, e essa tecnologia, de repente, ainda não está sendo aplicada no meu segmento, mas eu posso trazer ela para o meu segmento? Tenho que analisar isso. Como que eu posso avaliar isso daí? Quais tendências de regulação de mercado afetam o nosso negócio? Né? Como que, por exemplo, a LGPD ela veio para impactar todo tipo de negócio, né? Desde o micro até as grandes corporações. Né? Então, como é que existe alguma outra tendência relativa a essa regulamentação? Tendências também de regulação e de taxas que afetam o nosso cliente. Então, como é que o nosso cliente ele pode ficar impactado com alguma nova taxa, algum novo imposto, né? E isso faça com que ele diminua a utilização do nosso serviço, né? Ou dificulte o acesso ao nosso produto. Por exemplo, a criação de taxação com IOF, por exemplo, para transações bancárias, enfim, tem uma série de possibilidades ali. Tendências sociodemográficas, né? Como que está mudando o comportamento, né? As características da população que a gente está atendendo com os nossos serviços, e não somente com os nossos serviços. Então, perceba que aqui, obviamente, primeiro eu vou fazer uma análise sobre a minha ótica da minha empresa, do meu segmento, mas também olhar para outras características que podem estar ali no entorno e podem impactar no nosso negócio. Quais tendências podem influenciar os nossos clientes? Certo? Tendências, por exemplo, pode ser de moda, de tecnologia, no caso de produtos, por exemplo, elétricos, carros elétricos, carros autônomos, robôs, os próprios, que a gente já falou também nas primeiras aulas, né, os drones. Então, tudo isso aí pode impactar de alguma forma os nossos clientes, o comportamento dele, a forma como ele consome. Tá? E como que isso está relacionado com o nosso negócio. Né? Então é importante que também que você descreva as características e padrões do setor. A outra força é a força macroeconômica, tá? Que aí essas forças macroeconômicas podem ter condições globais do mercado, né? Ou seja, existem algumas barreiras que se o meu produto ou serviço ele vai ser internacionalizado, eu preciso saber quais que são essas barreiras que existem lá fora. O mercado de capitais, como ele está se comportando hoje em dia, isso também é um sinal importante. Se é um mercado em alta ou em queda, né? As commodities e outros recursos também, às vezes tem algumas commodities, às vezes o comportamento de uma commodity impacta no meu negócio. Por exemplo, o trigo. O trigo é uma commodity que impacta no preço e na produção de pães, né? E de outros produtos também. Então, como que isso está relacionado com o meu negócio? E infraestrutura também econômica, né? Qual que é a infraestrutura disponível hoje para eu poder levar o meu negócio para frente? E algumas perguntas também que a gente traz aqui, né? Qual a fase do mercado atual? Você fazer uma leitura do mercado, né? Do ponto de vista, por exemplo, de inflação, quais são as taxas de inflação, taxa de crescimento do PIB, crescimento do emprego, ou decrescimento, se for o caso também, nos casos de uma crise. Então, tudo isso pode fazer com que eu analise de forma bem minuciosa se é um timing adequado para eu entrar no mercado agora, ou se eu preciso esperar, desenvolver, amadurecer um pouco mais a minha ideia, e aí sim depois, enquanto isso, faço testes, né, até eu verificar que as condições estejam um pouco mais favoráveis. Mas percebam que o timing, ele não necessariamente se dá somente por um tipo de forças. Vocês têm que analisar as forças em conjunto e principalmente ouvir, né, os sinais, ouvir o que é a força do segmento que está relacionada com o mercado, com os meus clientes, o que ela está dizendo.
porque é essa força que vai determinar se é realmente o timing para eu entrar ou não naquele momento. O mercado de capitais, por que ele é importante? Né? Porque ele reflete também um pouco da economia, né? A economia real. Então, é importante que vocês olhem, por exemplo, índices, né, do mercado de capitais, não somente o índice Bovespa, mas tem outros índices também que vocês podem analisar, que mostram algumas tendências que o mercado está apresentando, e às vezes esse mercado ele se antecipa a algumas projeções, né, que são feitas aí pelo governo, por exemplo. Então, quando vai haver uma mudança, alguma taxa, a taxa Selic, por exemplo, normalmente o mercado já antecipa esses movimentos, e aí isso pode te trazer uma leitura diferente do mercado. Né? Quais as facilidades para obtenção de crédito, de investimentos, se tem alguns fundos disponíveis. Então, a gente percebe, por exemplo, hoje em dia, uma quantidade de empresas abrindo capital na Bolsa de Valores. Então, isso é um sinal, esse é um movimento que está acontecendo hoje em dia no mercado. Existe um movimento muito grande também de empresas que estão disponibilizando fundos, recursos para financiar, né, para investir em outras empresas, né, nas startups, venture capital, né, muitas empresas de venture capital, de capital de risco. Né, então, hoje em dia, isso está havendo uma mudança, um movimento no mercado. Então, é preciso estar atento a esses movimentos para você poder saber como que está o seu negócio dentro desse contexto. Né? Quais as facilidades também para executar, para colocar em operação um modelo de negócio. Eu tenho equipe disponível, né? Tem pessoas capacitadas, eu tenho equipamentos necessários para poder executar aquilo. Né? Então, tudo isso você precisa olhar também antes, obviamente, de entrar em operação. Como se encontra a infraestrutura, como a gente já falou, né? Pode ser, por exemplo, existe, por exemplo, uma ponte, eu preciso de uma ponte hoje em dia na cidade, ou então preciso uma praça, por exemplo, para oferecer os meus produtos, então existe um local que facilita a minha promoção dos meus produtos e serviços. Essa infraestrutura que eu falo é uma infraestrutura disponibilizada normalmente pelo governo, né, pelo Estado. Então, por exemplo, até a tecnologia que está chegando aí, a 5G, então está havendo agora uma disputa, né, para concorrer, quem que vai para leiloar essa tecnologia. Então, como é que está acontecendo isso? Porque isso vai impactar na infraestrutura que vai ficar disponível para o meu negócio. Né? E como os clientes, parceiros e fornecedores acessam essa infraestrutura? Também é importante saber isso, porque aí pode ter algum insight que eu possa aproveitar também disso e acelerar, de repente, a minha entrada nesse momento. Então, com isso, dessa forma, a gente enxerga quais que são essas principais forças. E a gente vai ver agora uma outra força que a gente poderia complementar com essa força aqui, que é uma força que a gente pode chamar de uma força interna, né? Uma força motriz, aí que está no nosso DNA aí da empresa, né? É através da matriz SWOT. Muitos de vocês já conhecem, né? A matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Algumas pessoas chamam também em português a matriz FOFA. Né? Mas eu gosto do nome da sigla original, da matriz SWOT, tá? Onde a gente vai fazer uma análise do ponto de vista interno da empresa, certo? Quais que são as minhas forças e fraquezas, né? E também um olhar externo da empresa, quais que são as oportunidades e ameaças. Tá? Então, normalmente, as forças elas contribuem, né? E as oportunidades também elas contribuem para eu poder alavancar o meu negócio. E as fraquezas ou ameaças, elas prejudicam, né? Elas trazem algum risco. Então, por que é importante? A gente falou numa das aulas anteriores sobre a questão do planejamento ingênuo, né? De querer fazer um mapa que vai nos levar do ponto A ao ponto B. Então, percebam que a gente não está falando aqui necessariamente de traçar esse caminho, de traçar esse plano único que vai nos levar de um lugar para o outro. A gente está colocando aqui variáveis, né, elementos que vão nos ajudar, na verdade, a saber aonde que a gente está frágil e aonde que a gente está antifrágil. Lembra daquela aula também que a gente falou sobre antifragilidade? Então, as fragilidades a gente precisa eliminar, como era um dos pontos que foi falado naquela aula. E as antifragilidades, aquilo que nos deixa mais fortes, né, aquilo que nos potencializa, no momento do choque, então a gente precisa fortalecer. Então, por isso é da importância de fazer esse tipo de análise também. Então, aqui a gente traz basicamente algumas perguntas
isso aqui é uma análise mais qualitativa, ok? Então, eu trouxe algumas perguntas que são reflexões, mas não é exaustivo, tá? Você pode fazer umas perguntas mais aprofundadas de acordo com o seu negócio, né? De acordo com o seu olhar mais interno e externo, aí você conhece melhor quais são as suas fortalezas, as suas fraquezas, e aí com base nisso identificar essas oportunidades e ameaças, ok? Então, fazendo esse paralelo com o nosso Canvas, então, do ponto de vista da proposta de valor, né? Essa proposta está alinhada com as necessidades do nosso cliente, e essa proposta ela tem efeitos na rede de relacionamentos que a gente tem hoje em dia, por exemplo, com o nosso cliente, tá? Então, eu dou uma sugestão para vocês, obviamente, é importante fazer isso daqui quando vocês já tenham um modelo de negócio mais ou menos esboçado, e aí vocês estão fazendo vários testes para verificar se esse modelo de negócio vai ser validado ou não, tá? Então, a cada validação, por exemplo, você pode fazer essa análise aqui, colocando uma nota, por exemplo, de 1 a 5, tá? Normalmente eu faço dessa forma, né, uma avaliação, um assessment, onde eu coloco alguns critérios, com base numa entrevista, obviamente, com o empreendedor, para verificar quais que são as perguntas ali mais importantes, e numa escala de 1 a 5, por exemplo, qual que é a nota que esse empreendedor daria para aquele ponto, para aquela pergunta. Tá? Então, por exemplo, para essa pergunta aqui, se ela está alinhada com as necessidades do nosso cliente, de 1 a 5, o quanto que ela está alinhada? Tá? Então, dependendo disso, eu vou fazer no final um ranqueamento para verificar o que eu preciso melhorar, o que está frágil e o que está antifrágil. E aqui, essas perguntas que estão aqui, elas não estão necessariamente relacionadas com uma força, uma fraqueza, uma ameaça, oportunidade. Elas estão mais gerais para vocês poderem ter algumas ideias de o que precisa ser perguntado nesses casos. Tá? No caso de fluxo de receitas, né? As nossas receitas elas são previsíveis, tá? Ou então elas variam muito, elas oscilam demais. E tem um fluxo de receitas frequentes de compras repetidas. Tá? Então percebam que tudo isso traz por trás, tem por trás disso essa ideia de fragilidade ou antifragilidade, né? Ou seja, quais que são as variáveis que podem nos tirar do jogo ou que podem nos fortalecer durante esse jogo. Do ponto de vista do custo, né, as operações elas são custo eficientes. Tá? Eu tenho operações enxutas, eu consigo diminuir os meus custos, otimizar esses custos, né? A estrutura de custos ela contribui para uma economia em escala. Tá? Então aqui é importante, se a gente quer ter essa sustentabilidade, né, ao longo prazo, né, na perpetuidade, é importante ter essa visão de escala, principalmente no que se refere a custos, né? Ou seja, uma diminuição dos meus custos para me permitir um aumento de escala em relação, seja à produção ou seja a receitas. Do ponto de vista de recursos, né, dos principais recursos, eles são facilmente replicáveis, ou isso pode tornar esses recursos uma vantagem competitiva. Tá? Então percebam que aqui temos uma reflexão sobre força e fraqueza. Tá? Estamos alocando os nossos recursos no tempo e local corretos. Tá? Então esses recursos podem ser o esforço que eu faço como empreendedor para colocar uma ideia, para fazer uma venda, ou realmente uma equipe que está alocada num projeto para desenvolver alguma solução. Então esse tipo de alocação, esse tipo de reflexão é importante para saber se você está indo no caminho certo. Tá, se está numa jornada adequada e voltar um pouco para trás, se for o caso, né? As principais atividades, os principais processos, eles têm uma execução eficiente. Tá? Lembre-se que os quadrantes de K são voltados para a eficiência. Né? Essas atividades elas são facilmente copiáveis, né? Elas são facilmente replicáveis por algum concorrente. Então isso traz novamente uma exposição, uma fragilidade. Apesar de eu estar olhando sob uma perspectiva interna, isso mostra uma fragilidade externa. É uma ameaça. Principais parceiros, né? Parceria-chave ali. Como está a nossa rede de parceiros? A quantidade de fornecedores e parceiros é suficiente? Né? Lembrando um pouco daquilo que a gente falou anteriormente, da questão de uma dependência muito grande, né? Quando a gente vê para uma das forças, esses concorrentes, esses atores que estão hoje em dia na cadeia de valor, eu tenho muitos ou poucos, né? Eu sou muito dependente deles ou não? Então isso também pode ser uma oportunidade para criar novas parcerias, novas alianças, ou pode ser uma ameaça, caso tenha poucos também que possam fragilizar a qualquer momento, essa relação pode se romper e isso trazer uma fragilidade para o negócio. E do ponto de vista de
de clientes, né, dos segmentos. As taxas de desistência, né, de churn, eles estão muito baixas. Isso aí é bom para o negócio, né, que estejam baixas realmente essas taxas de desistência. E adquirimos novos clientes continuamente. Qual que é a frequência dessa aquisição de novos clientes? Tá? Então, esses são, certamente vão nos trazer sinais mais claros para poder visualizar o que está ali à nossa frente. A gente sabe que, por mais que a gente tente mapear isso aqui, isso não vai nos trazer uma realidade exata, uma realidade muito precisa. Percebam que a gente está o tempo todo trabalhando com hipóteses, trabalhando com suposições, que a gente precisa validar à medida que a gente avança no desenvolvimento desse modelo de negócio. E do ponto de vista de entregas, né, nossos canais eles são eficientes na entrega. A gente falou muito aqui da questão de eficiência na entrega, né? Os canais eles promovem economia de escopo. O que seria essa economia de escopo, né? Ou seja, o cliente ele consegue acessar um produto e se beneficiar ainda com a compra ou com acesso a algum outro produto da nossa carteira ou de algum parceiro, por exemplo. Às vezes a gente tem uma loja física e aí nessa loja física tem alguns parceiros que comercializam, que expõem os seus produtos também. Então, dessa forma, eu estou promovendo uma economia de escopo também. E aqui, bom, esse aqui com relação aos relacionamentos, né, eles estão adequados com os segmentos ou nichos que a gente atua, tá? Então, é preciso reavaliar isso daí também, porque isso pode trazer, como eu falei com vocês, uma ameaça ou uma oportunidade. E se a marca ela é forte, né, a gente falou agora há pouco sobre branding também. Então, essa marca, o meu cliente, ele se relaciona não somente com os meus produtos e serviços, mas também com a marca, né? Você cria às vezes um encantamento, né, uma paixão por algumas marcas. Então, isso também é muito importante. Isso aí pode ser uma força, certo? Ou se ela não é muito forte, se essa marca não é muito forte, então eu preciso fortalecer aquilo. Então, tem algumas perguntas aqui que trazem justamente essas reflexões de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Agora, passando para a próxima análise estratégica, né, depois da análise SWOT. Então, até o momento a gente já olhou todo o nosso contexto, certo? A gente já olhou para dentro, já olhou para fora. Agora vamos fazer uma outra análise do mercado sob uma outra perspectiva, que é a estratégia do Oceano Azul. Então, de um lado nós temos o Oceano Vermelho, que é competir em um mercado já existente, enquanto que do outro lado temos o Oceano Azul, que seria criar um espaço novo no mercado. Tá? No Oceano Vermelho nós temos que vencer a competição, né? Ou seja, estamos sempre concorrendo com alguém, tentando ganhar espaço de mercado, market share ali. E do ponto de vista do Oceano Azul é tornar a competição irrelevante, ou seja, criar um modelo de negócio tão inovador, tão disruptivo, que a concorrência ela vai simplesmente, às vezes, desaparecer, né? No Oceano Vermelho nós temos que explorar a demanda existente e no Oceano Azul temos que criar e capturar uma nova demanda. Então percebam as diferenças entre um e o outro e aí isso vai permitir que a gente observe como que a gente precisa se posicionar, né? Pode ser que no início a gente esteja ainda no Oceano Vermelho e à medida que a gente vai evoluindo, vai avançando, vai testando nosso modelo de negócio, a gente consiga verificar se existem gaps, se existem possibilidades, né, oportunidades que podem abrir espaço para um Oceano Azul. Perfeito? Então, com base nesse contexto, a gente tem algumas análises que podem ser feitas aqui, com um foco, por exemplo, no impacto nos custos, né? Então, se a gente passar aqui para esse quadrante aqui do lado esquerdo, né? A gente tem aqui os principais parceiros, atividade-chave, né, os principais recursos e a estrutura de custos. Então, quando eu faço uma análise estratégica, né, do Oceano Azul, olhando para essa perspectiva, eu estou procurando sempre minimizar, né, alguns custos, me tornar eficiente, não necessariamente minimizar, mas também pode ser maximizar, por exemplo, a minha produtividade, né? Então, tudo isso vai me trazer eficiência. E aí perceba que a gente vai ver daqui a pouco que a estratégia do Oceano Azul ela vai me trazer reflexões para cada uma dessas perspectivas. No caso, por exemplo, da geração do valor, quando a gente está focado na geração de valor, a gente precisa verificar qual que é o impacto tanto para as minhas atividades-chave, para os meus recursos e parcerias, e também qual que é o impacto disso para os meus custos, assim como também aquilo que eu for fazer uma mudança na proposta de valor,
qual que é o impacto disso nos outros quadrantes, nos outros blocos do Canvas. Então, se eu vou fazer uma nova proposta de valor, uma mudança, né, de um produto ou serviço, que eu estou pensando que isso vai eliminar, por exemplo, uma concorrência, é um produto novo, é um serviço novo, é uma coisa disruptiva realmente. Então, isso pode realmente criar um espaço novo, um novo segmento, um novo nicho. Mas, por outro lado, qual que é o custo disso? Quais que são as atividades que eu preciso para levar isso para frente? Do ponto de vista também dos segmentos, né, quando o impacto é no cliente, ou seja, eu consigo desenvolver um novo cliente, eu consigo, de que formas eu consigo criar mais valor para esse cliente, de que formas eu consigo capturar valor também desse cliente, desse mercado, ou então de que formas eu consigo levar o meu produto ou serviço de forma mais fácil, né, mais facilitada, que ele possa acessar de forma mais rápida os meus produtos ou serviços. Então, tudo isso tem a ver com aquilo que a gente vem falando já desde a aula anterior, que falamos sobre os epicentros de inovação. Então, a gente pode se destacar em alguns desses pontos, obviamente não necessariamente em todos, né, mas a gente pode começar com um deles, e dessa forma, isso vai nos trazer alguns insights para verificar aonde que a gente pode trabalhar mais, uma perspectiva onde que a gente pode impactar mais, seja o cliente, seja os nossos custos, ou seja a nossa forma de inovar com nossa proposta de valor. Tá? E aí, dessa forma, a gente traz uma reflexão novamente, né, trazendo essa visão da criação de valor por um lado, da redução de custos por outro lado, e a gente com isso traz uma possibilidade, né, no seguinte slide, que é, quando a gente olha do ponto de vista de custos, né, é ou eliminar ou reduzir, né, para isso trazer justamente essa eficiência. Ou seja, o que eu posso eliminar e o que eu posso reduzir. Por exemplo, eu posso reduzir os meus custos. Tá? Como que eu posso reduzir os custos? Eu posso eliminar algumas atividades que hoje em dia não estão agregando valor. Então, essas reflexões que vocês precisam fazer do ponto de vista estratégico. Então, percebam que quando eu falo em eliminar, é eliminar realmente alguma atividade que hoje em dia não agrega valor, que hoje em dia está me trazendo custos muito altos. Então, eu posso reduzir alguns custos otimizando a minha operação. Então, colocando recursos, de repente, mais eficientes também, que possam reduzir. Então, trazendo algum parceiro que me ajude a reduzir os meus custos de operação. E, do outro lado, de que forma eu consigo aumentar o valor que é gerado pelos meus clientes, né? Que forma de relacionamento eles podem aumentar realmente essa forma de captura, né, de valor, ou então como é que eu posso criar uma nova forma de valor para os meus clientes, né? Então, todas essas duas perspectivas vocês têm que ter, vocês podem colocar, por exemplo, numa tabela e colocar assim, o que eu preciso, como é que está o meu mercado hoje, ou seja, o que é o oceano vermelho, tá? Logo depois, vocês podem colocar o que eu preciso eliminar, o que eu preciso reduzir do meu modelo de negócios, então, naquele momento, naquele mercado, e o que eu preciso aumentar, né, para poder ganhar esse espaço, e o que eu preciso criar de novo para poder também capturar novos clientes. Então, dessa forma, perceba que não é uma estrutura muito complexa, uma análise muito complexa da forma de operacionalizar isso, né? Basta você colocar em uma tabela essas informações que eu falei e vocês vão fazer uma análise do seu mercado, do seu nicho. Então, como é que ele está hoje, né? Quais que são, por exemplo, trazendo assim um exemplo ali, televisão a cabo, por exemplo, né? Seria o oceano vermelho, tá? O que eu preciso eliminar? Então, eu preciso eliminar as formas de pagamento, por exemplo, então as propagandas, tá? O que eu preciso reduzir? Eu preciso reduzir os custos de assinatura, por exemplo, tá? O que eu preciso aumentar? Eu preciso aumentar a disponibilidade de títulos que são oferecidos lá na plataforma, né? E o que eu preciso criar? Eu preciso criar novas formas do cliente acessar, pode ser por meio do aplicativo, por meio do site, enfim, diferentes formas de acessar, por exemplo, para que o cliente tenha facilidade de acessar o meu produto. Então, essa seria uma forma bem rápida da gente analisar a estratégia de Oceano Azul da Netflix. Tá? Então,
Depois, nas próximas aulas, a gente pode trazer esse exemplo aí também, utilizando um framework bem simples para vocês poderem visualizar como é que é isso. Mas é basicamente esses frameworks que eu falei para vocês agora. Então, dessa forma, a gente passa por essas principais análises de estratégias, tá? Que isso vai ajudar vocês a se posicionarem, vai ajudar vocês a desenvolverem também as melhores estratégias, as melhores ações para poderem implementar o modelo de negócio. Mas tudo isso também pode passar por uma análise de cenários, tá? Então, a análise de cenários, ela pode combinar todas as informações que vocês levantaram até o momento, das forças, né? Perceba que a análise de forças que a gente fez é uma análise bem ampla, né? Uma análise bem, tem que ser bem consistente, né? Como a gente falou aqui, tem muitos dados disponíveis, a gente pode trazer nas próximas aulas, de repente, algumas ferramentas, alguns sites para fazer pesquisa de mercado, para olhar um pouco para fora. E aí, com todas essas informações, com essa análise interna, essas reflexões que eu fiz a partir da SWOT, e também com essa estratégia do Oceano Azul, eu posso criar diferentes cenários. Tá? Então, primeiro, defina os cenários possíveis com base em 2 ou mais critérios. Tá? Então, todas essas análises estratégicas que a gente viu até agora vão nos ajudar a definir quais que são os critérios mais importantes para a gente poder criar esse cenário. Então, vamos criar um cenário, por exemplo, aqui coloquei os 4 quadrantes, né? Você pode criar um cenário A, B, C ou D. Tá? Isso aí, obviamente, não é uma regra, você pode criar apenas 2 cenários, vai depender da quantidade de possibilidades que você enxergou ao longo de todas essas análises estratégicas. Segundo momento, você vai descrever cada cenário, destacando os pontos críticos de cada um. Tá? Então, você vai listar quais que são os elementos desse cenário, o que torna esse cenário difícil de ser executado ou fácil de ser executado também, e quais que são os pontos críticos de cada um deles. Tá? Ou seja, qual seria alguma variável que pode impactar na implementação desse cenário. E aí isso você vai fazer uma análise para cada um deles. E por último, elabore um ou mais modelos de negócios adequados para cada cenário. Ok? Então, com base nessas variáveis, com base nessas informações, vocês vão estruturar modelos de negócios diferentes. E aí sim, vocês vão escolher assim, olha, esse daqui me parece a hipótese mais provável de acontecer. Tá? Então, dessa forma, vocês estão definindo uma estratégia, um caminho a seguir. Se a gente não tiver também um caminho, um mapa, né, do terreno, a gente também não sabe para onde que a gente está indo. Aí, qualquer caminho serve. Certo? Então, é bom ter essa ideia do caminho que a gente quer seguir, as variáveis que a gente vai testar, para ter mais percepção daquilo que a gente está fazendo, se está fazendo correto ou não, porque isso vai diminuir também os nossos riscos, da gente não entrar em alguma coisa que pode ser um tiro no escuro, por exemplo. Ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente encerra essa aula de análises estratégicas. As próximas aulas vão trazer também vários insights, várias análises sobre a parte mais financeira e alguns insights também, algumas reflexões importantes sobre isso. E aí eu agradeço a todos e até a próxima.